sucederam esses apóstolos no governo da igreja, né? A gente viu já vários temas, né? Em especial a gente já viu sobre os dois primeiros concílios da igreja, que foi o concílio de Nicéia e de Constantinopla, né? Que foram os concílios que trataram em especial sobre a divindade de Cristo, né? Que ela estava sendo colocada em xeque, e aí esses irmãos conseguiram reverter essa situação, e com o credo de Nicéia estabeleceu-se então que Cristo era Deus, né? A segunda pessoa da Trindade. Já no Concílio de Constantinopla abordou-se também a questão do Espírito Santo, né? Que também estava ali sendo colocado em xeque se ele era de fato uma pessoa, se ele era só uma força, né? Que procedia de Deus Pai. Então estabeleceu-se então o entendimento que nós temos até hoje sobre a Trindade. E aí hoje a gente vai ver um pouquinho sobre as controvérsias cristológicas que geraram mais dois concílios, que são os dois concílios que os protestantes também reconhecem como válidos, né? É um temazinho um pouquinho, às vezes um pouquinho enjoado, pode parecer um pouquinho enjoado, porque sucedeu-se vários embates ali, né? Várias picuinhas, né? entre grandes nomes das igrejas do período, mas é um tema importante, e aí eu escolhi esse tema para abordar hoje por três motivos, né? Primeiro que foram através desses embates e dessas controvérsias que gerou-se o entendimento que nós temos até hoje sobre a relação da natureza divina e humana de Cristo, né? Como que essas duas naturezas, né? Como que Deus, como que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo, né? Como que essas duas naturezas coexistem em Cristo, né? E esse entendimento que os irmãos tiveram nesse período é o entendimento que perdura até hoje, é o entendimento que nós temos até hoje a respeito disso, né? Que gerou-se ali o entendimento da união hipostática, né? Se falamos de união hipostática de Cristo, ela surgiu aqui nesse período, né? O segundo motivo é que as heresias que surgiram nesse período a respeito da relação entre o divino e o humano de Cristo são heresias que talvez numa menor escala, elas talvez ainda existam até hoje. Então, muitas pessoas, talvez, sem refletir muito, têm um entendimento um pouco errado de como se relaciona a natureza divina e a natureza humana de Cristo, né? E o terceiro motivo, sem querer colocar paranoia na cabeça de ninguém, mas é que talvez, se a gente não parar para pensar um pouco sobre isso, sobre a questão da cristologia, né? E aí vendo as raízes históricas disso, nós mesmos, talvez no nosso dia a dia, na nossa fé pessoal, a gente pode ter uma imagem equivocada de quem é Cristo, de como que se relaciona a natureza divina e a natureza humana de Cristo. Como é que Cristo era só carne preenchida pela divina? Ou ele tinha uma alma humana? Como é que se relacionava isso? Sem querer colocar paranoia na cabeça de ninguém, mas é importante a gente refletir sobre isso para que a gente tenha o entendimento correto de quem é o nosso Salvador, né? De quem é Cristo. Pois bem, é uma história um tanto longa, né, com vários desdobramentos, e aí eu coloquei dividido como se fosse uma narrativa entre o local onde se estabeleceu, né, o palco ali, onde se estabeleceu esses conflitos, e os personagens principais, né? Ao longo da narrativa eu coloquei ali destaque em alguns personagens que foram essenciais nesses debates, nesses conflitos, né? As origens, né? Como eu havia dito, os primeiros anos ali, os primeiros séculos, os primeiros três séculos depois do ministério apostólico, foram os séculos onde foi se estabelecendo a divindade de Cristo, né? Porque nesse primeiro período, a humanidade de Cristo era muito colocada em foco, em ênfase, e a divindade era às vezes colocada de lado, e isso culminou no arianismo, né? Que a gente viu que foi a heresia que negou que Jesus era Deus, né? Jesus era uma criatura não igual a todos os homens, mas era uma criatura criada por Deus Pai, né? Então foi se estabelecendo ali a divindade de Cristo e ela não mais era colocada em xeque, certo? E o entendimento da Trindade também. Só que aí ficou uma dúvida, né? Como que se relacionava essa natureza? Como que Jesus ele podia ser Deus e homem ao mesmo tempo? Como se dava essa relação? E foi isso que gerou essas controvérsias, principalmente do século III do século IV, não, do século IV e do século V, né? Os debates em torno desse tema suscitaram diversos conflitos e intrigas, centrados em dois importantes símbolos da cristandade. Então, basicamente,
todos esses conflitos, eles estiveram mais ou menos ali em torno de duas importantes cidades do período, que foram Alexandria e Antioquia. Essas duas cidades, elas tinham um entendimento bem diferente uma da outra de quem era Jesus, e isso foi gerando vários conflitos, né? E aí, dando prosseguimento aqui, eu coloquei um pouquinho, abordar brevemente as duas cidades, né? Alexandria, né? Em primeiro lugar. Onde ficava Alexandria? Alexandria, ela ficava onde hoje é o Egito, né? Ela foi fundada por Alexandre o Grande e era um importante centro intelectual. Com sua imensa biblioteca, atraía estudiosos de todas as partes do mundo. Então, Alexandria, ela historicamente sempre foi muito importante, né? Ela foi fundada por Alexandre o Grande, que foi um grande general grego, né? Que conquistou ali diversas partes do globo, né? Conhecido, né? Conquistou toda a Grécia e foi até o Oriente. Então, ela foi fundada por Alexandre e ela era esse grande centro intelectual, esse grande centro do saber, né? Pessoas intelectuais de diversas partes do mundo iam para Alexandria para poder estudar, né? E, além disso, foi o primeiro local onde foi fundada uma faculdade, né? Uma universidade de teologia, né? Um local centrado especificamente no estudo da teologia. E foi de lá que surgiram vários intelectuais e filósofos cristãos. Então, historicamente, ela sempre teve essa importância para o pensamento cristão, né? E foi muito importante também na formação de apologetas cristãos, né? Filósofos cristãos que se empenharam em defender a sua fé contra o ataque do paganismo, né? Que esteve muito presente nos primeiros séculos, antes dos cristãos, antes do cristianismo se estabelecer como a religião oficial do Império. O paganismo atacava não só de maneira violenta, né, fisicamente, mas também intelectualmente, né? Então esses homens, especialmente de Alexandria, foram muito importantes para promover uma defesa da fé, para promover uma defesa da fé cristã, né? Pautava-se sobretudo em uma hermenêutica alegórica. Então essa é a primeira diferença entre a principal diferença ali, né, a base, né, da diferença entre Alexandria e Antioquia. A Alexandria, ela se pautava, a cidade, né, em si, ela era pautada por uma interpretação alegórica das Escrituras, né? Essa interpretação alegórica, ela já existia desde os tempos de Jesus, né? Ela foi fundada por um filósofo judeu chamado Filo, né? E o que é essa interpretação alegórica das Escrituras? É você se debruçar sobre o texto e não procurar entender aquilo que o texto está dizendo literalmente, mas procurar verdades mais profundas do que o texto está dizendo, né? Então você pega uma narrativa, o significado menos importante da narrativa é o significado literal. Você tem que tentar buscar significados mais profundos, interpretações mais profundas, além do que o texto meramente está dizendo ali. O que o texto está dizendo meramente é a superfície. Você tem que tentar ir se aprofundando cada vez mais. Isso às vezes gera uma série de equívocos, né? Porque grande parte das escrituras é literal, ela está querendo dizer o que ela está dizendo, certo? Em alguns pontos ela pode, cabe talvez uma interpretação alegórica, mas em grande parte ela é literal, né? Então eles, pautados nessa interpretação alegórica, de tentar buscar significados mais profundos, que vão além da realidade física, que transcendam essa realidade física, eles enfatizavam muito mais a natureza divina de Cristo em detrimento de sua humanidade. Então, a gente vai vendo, né, ao decorrer do estudo, como isso pode gerar uma série de heresias e de equívocos, o que de fato gerou, né? Essa ênfase na natureza divina de Cristo em detrimento de sua humanidade acaba atingindo ali o seu ápice ali num heresia que a gente vai ver logo em seguida, certo? Então, a segunda cidade foi Antioquia, né? Apesar de não ser tão rica quanto Alexandria, era simbolicamente importante para a tradição cristã. Por quê? Antioquia, ela se localizava perto da Palestina, que foi o local onde Cristo viveu, né? Grande parte de sua vida ali. Por essa razão, ela era historicamente muito importante. Diversos nomes importantes surgiram nessa cidade também, como Inácio de Antioquia, que a gente já viu um estudo sobre ele, né? E foi lá que os cristãos receberam esse nome pela primeira vez. Foi lá que nós fomos chamados de cristãos pela primeira vez, foi em Antioquia, né? Eles se pautavam numa abordagem histórico-gramatical das Escrituras.
certo? Essa abordagem histórico-gramatical é a abordagem que a gente utiliza até hoje, que o Ocidente usa até hoje, né? A abordagem alegórica das escrituras, ela predominou durante um grande período da patrística e da Idade Média. Mas com a Reforma Protestante, essa abordagem histórico-gramatical, né, de se fazer uma análise histórica e gramatical das escrituras, é a abordagem que nós utilizamos até hoje, certo? E eles enfatizavam as duas naturezas de Cristo. Não é para se pensar que uma cidade era talvez mais correta do que a outra, né? As duas tinham alguns pontos positivos e as duas tinham alguns pontos negativos. Ao se enfatizar uma diferença muito grande entre as duas naturezas de Cristo, isso acabava talvez gerando um equívoco, separando demais o divino e o humano de Cristo, como a gente vai ver depois. Ambas as cidades, elas geraram ali as suas heresias, e a gente vai ver quando pendia muito para um lado ou pendia muito para o outro, certo? Então, o que acontece? Essas duas cidades, elas divergiam quanto à cristologia, né, o entendimento de Cristo. Uma se centrava muito na natureza única de Cristo, o divino, e a outra dava uma ênfase muito grande na diferença entre as duas naturezas, o divino e o humano de Cristo, certo? E onde se deu basicamente esse conflito entre as duas cidades, né? Essas duas cidades, elas se localizavam no Oriente, certo? E a principal cidade do Oriente, como a gente já tinha visto em outros estudos, né, estava se tornando a principal cidade do Oriente, era Constantinopla, né, que foi fundada por Constantino, que foi o imperador que aboliu a perseguição aos cristãos, certo? E ele mudou a capital do Império Romano, do Ocidente, Roma, ele faz essa mudança para o Oriente em Constantinopla. Então, pelo fato de ser a nova capital do Império Romano, Constantinopla se tornou a cidade mais importante do Oriente. Então foi lá que essas duas cidades, Alexandria e Antioquia, tiveram seus conflitos, certo? Porque os bispos, as lideranças de Constantinopla, ora eram mais favoráveis à cristologia de Alexandria, ora eram mais favoráveis à cristologia de Antioquia. Então isso gerou esses conflitos, né, entre essas duas cidades, basicamente em Constantinopla, certo? Beleza, a gente viu mais ou menos aí o palco, né, o palco montado aí, onde se deu, né, o cenário onde se deu esses conflitos, e aí agora a gente vai ver um pouquinho sobre os personagens principais desse conflito, né? O primeiro personagem principal que a gente tem que ter em mente nesse conflito foi esse cara, Apolinário de Laodiceia, né? Quem foi esse cara? Ele era bispo da Síria, um feroz inimigo do arianismo, né? O arianismo, como a gente já viu, aquela heresia que dizia que Jesus não era Deus, Jesus era uma criatura. Então ele era discípulo de Atanásio, né? Atanásio de Alexandria, e ele era um feroz inimigo do arianismo, certo? Só que, porém, né, ao reagir contra os arianos, que subestimavam a divindade de Cristo, ele foi longe demais na direção oposta, quase renegando sua natureza humana. Então, ao enfatizar demais a divindade de Cristo, indo contra o arianismo, ele foi para o extremo oposto e renegou a humanidade de Cristo para um segundo plano, como se Cristo fosse mera carne, né? Era Deus uma mera carne sem alma e mente humanas, certo? Tornou-se o precursor de todas as posteriores teologias da natureza única, ou monofisismo, né? Por razões de um entendimento mais claro, eu vou colocar todas essas heresias posteriores que relevam Cristo a uma única natureza, a gente vai chamar tudo de monofisismo. Apesar de ter alguma diferença entre um e o outro, tudo é basicamente o mesmo princípio. E qual é o princípio? É que Jesus, a natureza humana de Cristo, na verdade, era mera carne, certo? Toda a interioridade de Jesus, a sua alma, a sua mente, era divina, certo? Jesus, ele na verdade, ele não encarnou totalmente, certo? Porque a mente e a alma dele não tinha nada de humanidade. Ele era Deus, plenamente Deus, só com uma carne, quase uma roupa, uma roupagem humana. Foi isso, né? Rejeitou qualquer sugestão de que Cristo pudesse ter uma mente humana. Foi condenado como herege pelo Concílio de Constantinopla. Então, coitado desse cara, né? Ele se posicionou contra o arianismo e ele foi condenado como herege junto com a Ário, né? Junto com a Ário no concílio, e também foi condenado como herege, né? Que foi o concílio ali que colocou um fim nessa controvérsia ariana, né? Então esse é o primeiro cara que a gente tem que ter em mente, Apolinário de Laodiceia.
ele, apesar de ser bispo da Síria, ele estava muito ligado a Alexandria, certo? A Alexandria, que era aquela cidade que tinha essa interpretação focando muito na natureza divina de Cristo. Então, ele é o precursor de todas essas formas de monofisismo. E uma coisa interessante da gente lembrar aqui é que esse monofisismo ele existe até hoje, certo? Grande parte, por exemplo, das igrejas do Egito são monofisistas até hoje, certo? Em algumas regiões do Oriente Médio também você tem um monofisismo muito presente. Então não é uma heresia que simplesmente desapareceu, existe uma denominação à parte que é monofisista, certo? E aí a crítica de Gregório de Nazianzo ao pensamento de Apolinário, né? E ao pensamento geral que renega a natureza de Cristo no segundo plano, certo? Se alguém crê nele, Jesus Cristo, como ser humano sem razão humana, este que não tem razão e não é digno de salvação, porque ele não salvou o que não assumiu. O que ele salvou é o que também uniu a sua divindade. Se somente a metade de Adão caiu, então é possível que o que Cristo assumiu e salvou seja somente a metade. Porém, se toda a natureza humana caiu, é necessário que toda ela seja unida à totalidade do Verbo, assim ser salvo como um todo. Essa é uma crítica interessante para a gente ter em mente, né? Porque não somente ainda existe essa denominação à parte, né, como eu falei do monofisismo, mas até muitos cristãos, talvez sem parar para refletir um pouco sobre isso, dão muita ênfase na divindade de Cristo, achando que estão prestando uma homenagem correta a Ele e renegam a natureza humana dele como se fosse algo sem nenhuma importância, certo? Só que o que a gente tem que ter em mente é que se a gente não tem essa noção de que Cristo assumiu a totalidade da nossa natureza humana, como é que ele pode redimir a nossa natureza humana se ele não assumiu de verdade? Será uma mera roupagem, uma mera casca ali que ele assumiu, uma carne humana. E o que nós podemos dizer, por exemplo, da nossa mente, né? A maior parte dos nossos pecados, elas vêm da nossa mente, certo? E como é que Cristo pode redimir a nossa mente se ele não assumiu, certo? Então, é um pensamento aí, uma crítica interessante que a gente tem que ter em mente. E acabou casando muito bem também com o que o irmão Felipe falou hoje no devocional, né? Se nós somos chamados a nos conformarmos à imagem do Filho, que imagem do Filho é essa se ele não assumiu a nossa carne, certo? É impossível a gente assumir a imagem do Filho e entendendo o discipulado como imitação de Cristo. Como nós podemos ser imitadores de Cristo se Cristo não assumiu a nossa humanidade? Como é que a gente vai poder fazer essa ponte entre o divino e o humano? É impossível homem fazer isso se Cristo não tivesse assumido a totalidade da nossa natureza humana, certo? Beleza, aí a gente viu esse primeiro personagem, né, Apolinário, e aí agora a gente vai ver dois personagens importantes aí Nestório versus Cirilo, né? Nestório foi o cara que foi condenado por heresia, né, e aí essa primeira imagenzinha do canto, tá bem pomposo, né, e o segundo foi Cirilo, que foi aquele que rebateu as ideias de Nestório, né? Então esses dois personagens são os próximos dois personagens importantes desses embates a respeito da natureza de Cristo. Beleza, o primeiro foi Nestório, né? Quem foi Nestório? Ele nasceu em Antioquia, então ele era favorável ao pensamento de Antioquia, que dava uma ênfase à separação das duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana de Cristo, certo? Em 428, o imperador Teodósio II elevou Nestório ao cargo cobiçado de bispo de Constantinopla. Então, o bispo de Constantinopla, naquele momento, era o homem mais poderoso da igreja do Oriente, certo? Era o bispo mais importante de toda a igreja oriental. Então, Teodósio II, que era favorável a essa interpretação de Antioquia, que dava essa ênfase na separação entre o divino e o humano de Cristo, né? Por ele ser favorável a essa interpretação, ele coloca esse Nestório, que é um homem que era dito que tinha um grande talento oratório, né? Era um grande orador, né? Ele eleva ele do cargo, ele era um mero monge ali, e coloca ele como bispo de Constantinopla, né? E esse Nestório era um feroz adversário da cristologia alexandrina, né? Que era outra cidade que disputava com Antioquia pelo predomínio ali da interpretação de quem era Jesus, né? A qual ele acreditava negar a real humanidade de Jesus. Então esse é o primeiro personagem desse segundo embate, certo? O outro personagem é Cirilo, né?
Cirilo era bispo de Alexandria, foi bispo de 412 até sua morte em 444. E era um feroz adversário da cristologia de Antioquia, né? Então, Nestório era um adversário de Alexandria e Cirilo um adversário de Antioquia, certo? Um dos precursores da doutrina da união hipostática. Então, ele junto com um outro personagem que a gente vai ver posteriormente, foi um dos que foram os precursores do entendimento que nós temos hoje da união hipostática de Cristo, né? As duas naturezas, a divina e a humana, coexistindo em Cristo, certo? A respeito da natureza humana e divina de Cristo. Sua reputação, então, olha lá, né? É uma coisa que a gente, interessante, né? A gente já viu um pouco sobre isso na outra aula, né? Para a gente não ter essa visão, às vezes, meio dualista da coisa, né? De achar que o lado correto está 100% correto, né? Veja bem, Cirilo, ele é um cara importante, né? Um cara que dos precursores do entendimento que nós temos a respeito de Cristo até hoje, né? Só que o que ele fez, né? Sua reputação foi maculada pelo fato de ter enviado espiões a Constantinopla para espreitarem a grande catedral e apanharem Nestório em alguma heresia. Então, ele enviou os espiões para ficarem lá ouvindo o que Nestório está falando, para ver se apanhava ele falando alguma abobrinha, alguma heresia, né? E para a alegria dele, isso aconteceu. Nestório acabou falando alguma heresia para a alegria de Cirilo, certo? Então, como é que se deu esse conflito? Como é que esse conflito entre os dois começou? Na manhã de Natal, de 428, Nestório pregou seu sermão que condenava o título de Maria, Theotokos, traduzido como portadora de Deus, né? Aí a gente vai abrir aqui uma grande... Nossa, falou de Maria, como assim? Calma, é porque o que acontece? O ataque de Nestório ao título de Maria não era um ataque a Maria em si, certo? Quando Nestório ele prega o seu sermão falando que Maria não podia ser chamada de portadora de Deus, ele não estava atacando Maria, ele estava atacando a Cristo, certo? O que ele estava dizendo? É que Cristo no ventre de Maria não podia ser chamado de Deus, ele era homem, certo? Esse é o entendimento da história. Então a gente tem que abrir um grande aspas aqui, porque não pensar que eu estou falando de catolicismo aqui de Maria, certo? Porque os próprios católicos, né, pintam a história como se Nestório ele tivesse atacado a figura de Maria e o concílio posterior que condenou Nestório tivesse defendido a honra de Maria, e aí o culto a Maria começou. Mas não foi bem assim, não foi isso que aconteceu, né? Se você analisar a própria correspondência entre Cirilo e Nestório e o entendimento do concílio que condenou Nestório posteriormente, né, Maria, ela mal é mencionada, certo? O que estava em jogo ali era a natureza de Cristo. Então era um conflito cristológico, não um conflito mariológico, né? Maria não estava em jogo aqui nesse período, né, como coloquei ali. O que Nestor estava atacando não era uma ideia demasiado elevada de Maria, mas a confusão entre divindade e humanidade, que parecia seguir ao termo Theotokos, né? Esse termo, portadora de Deus, queria dizer que Cristo, já desde o ventre de Maria, era Deus. A natureza divina de Cristo já estava ali no ventre de Maria, certo? Cirilo escreve várias cartas para a história, né? Os dois têm esse embate ali, primeiro entre correspondências, né? Depois Cirilo, ele tenta pressionar a convocação de um novo concílio para se analisar essas ideias de Nestório, né? E que ideias eram essas que Nestório tinha, né? Esse nestorianismo, né? O que Nestório dizia? Ele dizia que, na verdade, a natureza divina de Cristo, ela jamais se uniu em totalidade à natureza humana de Cristo, certo? As duas tiveram sempre uma distinção muito clara, e no ventre de Maria e em sua infância, Cristo, na verdade, não era Deus, certo? Essa união, ela se deu progressivamente, conforme Cristo, Jesus, o homem, ia crescendo, ele se uniu através da sua vontade ao Logos de Deus, certo? Através da sua própria vontade e através dos seus próprios méritos, Jesus, homem, né? Pode parecer meio viagem, meio confuso, né? Mas o que Nestório estava querendo, né? A pretensão dele era preservar a humanidade de Cristo, certo? Ele queria que os cristãos tivessem o entendimento de que Cristo era, sim, homem. Só que ao tentar fazer essa defesa, ele coloca essa união entre as duas naturezas, Deus e homem em Cristo, ele separa demais as duas naturezas. Então, é como se Jesus ele tivesse nascido como um
homem, certo? E ele foi um homem durante toda a sua infância ali. E conforme ele foi crescendo, através da sua própria vontade, ele se uniu a esse Logos divino. E essa união, que ele chama de uma conjunção entre os dois, ela gerou uma só vontade, mas através da submissão da humanidade de Cristo a esse Logos. Então, Deus, na verdade, nunca se encarnou totalmente, certo? Ele estava ali unido por uma mera vontade, né? A vontade do homem e a vontade de Deus, as duas concorreram ali em Cristo, certo? Então não foi uma encarnação de fato. Essa é a ideia que na história tinha. Beleza, aí Círio pressiona essa convocação de um novo concílio e ele escreve ao bispo romano da época, né? E o bispo romano apoia Cirilo e essa convocação, né? O imperador, que ainda é Teodósio II, ele reluta um pouco em convocar esse concílio. Como a gente já viu desde Constantino, os imperadores não estavam tão interessados na ortodoxia assim, eles queriam, na verdade, que a igreja permanecesse unida, né? Como a igreja, o cristianismo nesse período já era a religião oficial do Império Romano, certo? Uma religião dividida simbolizava ali uma divisão do Império, certo? Então, para ele não era interessante que os cristãos ficassem discutindo e provocando rixas dentro da igreja, já que o Império Romano estava unido em torno da igreja agora, certo? Então ele reluta um pouco em convocar esse concílio, só que como bispo romano, que já era alguém que tinha um certo prestígio, né, nesse período, ainda não era o Papa, né, como a gente já viu um pouquinho em alguma outra aula, que agora não vou lembrar qual, um pouco sobre essa a respeito dos Papas, né, ainda não era o Papa, a figura do Papa como a gente tem hoje, certo? Mas ele já tinha um certo prestígio, ele pressiona o imperador e o imperador acaba aceitando, né? E aí é convocado o terceiro concílio, né? Concílio ecumênico, que até hoje tanto católicos, protestantes, ortodoxos, todas as denominações cristãs reconhecem como válido, certo? O terceiro concílio ocorreu em Éfeso em 431. Então, só para os irmãos terem em mente, o primeiro concílio foi de Nicéia, o segundo de Constantinopla e agora o terceiro concílio em Éfeso, em 431. E aí, qual é a conclusão desse concílio, né? Esse concílio termina por condenar as ideias nestorianas, banindo-o para o exílio na África, onde permanece até o fim de sua vida. Certo? Então, durante esse concílio, as ideias de Nestor são analisadas ali e ele é condenado como herege e é banido para o exílio na África, né? Outro ponto importante da gente só ter em mente aqui, a igreja nestoriana também é uma igreja que existe até hoje na África, e em especial no Oriente Médio, até aqui no Ocidente ela também existe, em alguns locais dos Estados Unidos, existem essas igrejas nestorianas até hoje, certo? E em alguns locais elas têm até um predomínio sobre o próprio cristianismo ortodoxo, né, infelizmente, né? Apesar dessa heresia ter sido condenada, ela já nesse período ela se espalhou para outras regiões fora do domínio do Império Romano. Ela chegou até a China, certo? A igreja nestoriana, durante um período ela foi hegemônica na China, até depois eles acabarem abandonando essa heresia e irem para o ramo do catolicismo e aí depois para a reforma protestante. Mas enfim, é uma denominação que ainda existe por aí até hoje, certo? Outra coisa que esse conflito faz, que esse concílio faz, ele promove um acordo ali entre Antioquia e Alexandria, certo? O que é analisado ali e qual é o entendimento que se chega? É que as duas cidades tinham um entendimento, as duas cidades tinham pontos positivos a respeito da visão de Cristo, certo? Por quê? Alexandria dava uma importância para Cristo como Deus, isso é muito positivo, certo? Já a Antioquia trabalhava muito bem a questão da distinção entre as duas naturezas, a divina e a humana. O problema era quando se pegava esse entendimento e se colocava como se fosse o único entendimento possível, certo? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando Alexandria pegava esse entendimento da natureza divina de Cristo e colocava como máximo, ela renegava a natureza humana de Cristo. E quando Antioquia pegava essa separação e colocava como se fosse a máxima, ela separava demais as duas naturezas. Então, o ápice desse entendimento de Alexandria foi essa heresia, esse monofisismo, e o de Antioquia foi esse nestorianismo que foi condenado aqui. Então, tentou-se, né, estabelecer um acordo entre essas duas visões
para que houvesse ali um entendimento bíblico, né, e correto a respeito de quem era Jesus, certo? Esse concílio de Éfeso, tal como o concílio de Niceia, que foi o primeiro concílio, ele não resolve os problemas, certo? Ele tenta promover ali um acordo entre as duas partes, só que esse conflito ele continua existindo e é necessário um novo concílio posteriormente para dar fim a esse embate, né? Beleza. Nestório foi acusado de ensinar que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, coexistiam em uma conjunção que negava a verdadeira união. Então, esse entendimento que Nestório tinha negava que Cristo, na verdade, estava unido. A natureza humana e a natureza divina de Cristo estavam unidas, certo? O Filho de Deus não experimentou verdadeiramente a existência humana na carne, mas somente através da associação com o homem. Cirilo tinha razão ao criticar a cristologia de Nestório como um adocionismo revestido e disfarçado. Adocionismo foi uma heresia que já havia sido condenada antes, que dizia que Cristo ele sempre foi um homem e depois do seu batismo, ele, através da sua vontade, ele adotou, né, o Logos divino adotou a Cristo no momento do seu batismo. Então Cristo sempre foi um homem e no momento do batismo, com a descida do Espírito Santo, o Logos ali adotou Cristo ali, mas ele nunca na verdade encarnou de fato, certo? Então Nestório foi condenado juntamente com Pelágio. Pelágio nós vimos já, né? Ele foi aquele cara que debateu com Agostinho a respeito da salvação, se a salvação era por obras ou pela graça, né? Nestório, ele, nesse mesmo concílio de Éfeso, ele é condenado junto com Nestório. Então os dois são condenados. Em 431 Agostinho já tinha morrido, ele morreu em 430, né? Então um ano antes desse concílio Agostinho já havia falecido. Mas também foi um homem muito importante, como a gente viu, para a condenação de Pelágio, certo? Nestório foi condenado juntamente com Pelágio, pois acreditava-se que ambos enfatizavam tanto o papel humano na salvação, que a graça se tornava uma recompensa contingente da realização humana. Então, eu vou abordar isso um pouquinho na conclusão final, mas o que a gente tem que ter em mente aqui, o que esses homens tinham em mente no período, é que esses embates a respeito da cristologia, a respeito da relação entre a natureza divina e a natureza humana de Cristo, não eram meros embates acadêmicos, certo? Não eram meros embates de termos. O entendimento correto de quem é Jesus influencia em como a gente entende o Evangelho, certo? Se a gente coloca uma ênfase muito grande na distinção entre o Jesus homem e Jesus Deus, como Nestório fez aqui, né? Quem é Jesus de fato? Ele foi um homem que através da sua vontade ele se uniu a esse Logos divino, né? E isso abre espaço para o quê? Para o mérito humano, né? O mérito humano no Evangelho, certo? Então nós também, através desse entendimento, nós somos chamados a, através da nossa própria vontade, obter essa salvação, né? Conquistar essa salvação. Então a graça ela é colocada no segundo plano, certo? Então, uma coisa importante que a gente tem que entender aqui é que essas não são meras ideias intelectuais, né? Elas têm a sua dimensão prática, elas refletem no entendimento que se tem na prática do Evangelho na nossa vida, certo? Então, esse cara da história foi condenado nesse concílio de Éfeso, mas isso resolve o problema? Não, né? E aí aqui o outro personagem importante desse concílio. Tá claro até aqui? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Estou falando. Beleza. O concílio de Éfeso condenou as ideias de Nestório, né? E essas ideias de Nestório eram ideias que estavam ali muito de acordo com a visão de Antioquia, né? Beleza. Só pra gente entender. E aí agora surge outro personagem, né? Um vilão aí da história, né? Que foi esse Dióscoro, né? Dióscoro, ele foi o sucessor de Cirilo de Alexandria, né? Que foi aquele que defendeu a fé ortodoxa ali no concílio de Éfeso, né? E ele foi sucedido por esse homem aí, Dióscoro, né? Do bispado de Alexandria. Não é conhecido por nenhuma outra contribuição à história da teologia cristã, senão a de renovar a guerra entre Alexandria e Antioquia, certo? Então, após esse concílio de Éfeso, se consegue obter um acordo entre as partes, né? Entre Alexandria e Antioquia, e se tem mais ou menos ali uma paz ali durante todo o período da vida de Cirilo. Mas quando Cirilo morre, esse Dióscoro ele sucede ele, e ele tenta, através de várias artimanhas, né,
promover a visão de Alexandria como a visão ortodoxa, né? E politicamente ele desejava que Alexandria crescesse no Oriente, certo? Em detrimento de Constantinopla, então, e de Antioquia, né? Então ele tenta, através de várias artimanhas, renovar esse conflito com Alexandria para que ele pudesse se sobrepor como o bispo mais importante do Oriente e a visão de Alexandria se tornasse a mais importante do período, né? Bastava uma pequena centelha para começar uma grande conflagração teológica, e ela apareceu na pessoa de um humilde monge de Constantinopla chamado Eutiques. Então, Dióscoro vai se aproveitar aí da pregação desse Eutiques para renovar esse conflito com Alexandria, né? Uma coisa importante aqui para mencionar, só para pontuar, todos esses embates parecem uma coisa meio de novela brasileira, né? A gente fica até, nossa, que vergonha, essas são as origens da nossa fé, como assim? Mas o que a gente tem que ter em mente é que o Senhor se utiliza de pecadores, certo? O Senhor se utiliza ali de pessoas muitas vezes ímpios para seus propósitos bons, né? Então a gente tem que ler essas narrativas tendo entendimento de que existe um Deus que providencialmente está ordenando todas as coisas para um propósito bom, senão a gente vai ficar meio uma crise aí de, nossa, esses caras mesmo que estavam ali na frente de tudo, então beleza, só pontuando isso aqui, só para a gente... Quem foi esse Eutiques, né? Que esse Dióscoro, bispo de Alexandria, se aproveitou desse homem para poder renovar novamente esse conflito com Alexandria. Eutiques era um velho monge de Constantinopla que pregava o monofisismo. Então ele pregava que, na verdade, Jesus ele não tinha uma natureza humana plena. Ele era Deus apenas numa carne humana, né? Numa roupagem humana. Então, e aí ele foi condenado em um sínodo, presidido pelo bispo de Constantinopla, Flaviano, sendo expulso da igreja. Então, existe ali esse sínodo, né? Eu chamei de sínodo, né? Você tem esses dois nomes, sínodo e concílio, né? O sínodo, geralmente, ele é uma reunião um pouco mais restrita. Na prática, esses dois termos não tem uma diferença muito grande entre um e outro, certo? Mas o concílio, geralmente, dá o entendimento de que é uma reunião de toda a igreja. Então, toda a igreja do mundo conhecido se reunia nesse concílio. O sínodo já é algo mais restrito, geralmente, a uma localidade específica. Então, a igreja de Constantinopla e as igrejas em torno ali se reuniram e condenaram esse monge chamado Eutiques, né? Ele foi condenado e esse sínodo foi presidido pelo próprio bispo de Constantinopla, que na época era esse Flaviano. Dióscoro tenta recorrer a esta condenação, escrevendo ao imperador Teodósio II e ao bispo de Roma, Leão I. Flaviano também escreve a Leão, e este termina por apoiá-lo. Então, os dois lados, né, tanto Dióscoro como Flaviano, Dióscoro, bispo de Alexandria, e Flaviano, bispo de Constantinopla, escrevem a Leão, que era o bispo de Roma no período, para obter o seu apoio. E Leão acaba por apoiar Flaviano e não Eutiques e Dióscoro, né? E aí aqui a gente vai ter que só dar uma paradinha para falar um pouco sobre esse Leão. Quem era esse bispo de Roma, Leão I, né? A gente já viu um pouco, eu acho que em alguma aula sobre ele, né? Sobre essa figura, quando a gente estava falando do papado, né? Porque esse Leão, ele é talvez o primeiro bispo de Roma em que a gente pode dizer que começou a assumir aquilo que a gente entende como Papa hoje. Então, se a gente for pegar quem foi talvez o primeiro Papa da Igreja, né, porque a Igreja Católica gosta de colocar como se o papado ele descendesse diretamente de Pedro, né, mas não era esse o caso, né? Na verdade, talvez o primeiro Papa realmente da Igreja Católica foi esse Leão, não o Papa ainda como a gente entende o papado hoje, certo? Todos esses dogmas de infalibilidade papal, de que Papa fala, o Pedro, né, fala pela boca do Papa, né, então tudo que o Papa fala é infalível e tudo mais, nada disso existia aqui ainda. Mas aqui você já começa a ver a figura do bispo de Roma indo além de uma mera liderança religiosa, ele começa também a assumir uma liderança política, né, o que é muito importante. Então, quem foi esse Leão, certo?
Ele foi o primeiro a exercer uma liderança que se assemelha à figura do Papa, como eu falei. Devido ao vácuo de poder no Ocidente, uma vez que o imperador romano era um líder incompetente, Teodósio II, né, Leão assume cada vez mais funções administrativas, né? Então, o que acontece? A capital do Império Romano já não era mais Roma, certo? Era Constantinopla. Então, devido ao fato do imperador ficar muito tempo no Oriente e não no Ocidente, isso gerou ali um vácuo de poder, certo? Não se tinha uma liderança para lidar com as questões ali do período, e eram várias questões, como a gente vai ver aqui. As tribos bárbaras estavam invadindo constantemente o Império Romano, certo? E era necessário que houvesse ali uma liderança que pudesse administrar toda essa crise, certo? E Teodósio II, além de estar no Oriente, ele era um líder considerado um líder incompetente, certo? Ele não era um grande general, não era um grande estrategista. Então, esse vácuo de poder acabou fazendo com que Leão assumisse mais essas funções políticas e essas funções administrativas, até porque ele era um grande administrador, um grande líder, né? Então, ele assume essa liderança. E quando Átila, líder do exército huno, marcha em direção a Roma, Leão vai ao seu encontro em 452. Esse evento é muito depois desse concílio de Éfeso que a gente viu. Eu só estou colocando aqui só para a gente ter um entendimento de quem era esse homem, né? Átila, líder do exército huno, era o líder dos hunos, que era a principal tribo bárbara que assolava o império nesse período, certo? Era a tribo mais temida ali do período. Átila, inclusive, era chamado de flagelo de Deus, era o título dele, né? Era uma figura quase mitológica, né? Quase um monstro ali, né? Desprovido de humanidade. Então todos tinham medo dele, e Leão vai ao encontro dele em 452 para poder negociar, porque ele estava marchando em direção a Roma e o exército huno era completamente imparável, né? Ninguém conseguia deter esse exército huno e ele ia saquear Roma, certo? Então Leão resolve o encontro dele em 452. Não se sabe o que Leão disse a Átila, mas ele convence a Átila a abandonar essa empreitada de invadir Roma, né? Que é algo impressionante. Não se tem detalhes de como ocorreu essa negociação, mas Átila acaba desistindo de invadir Roma devido a essa conversa com Leão, e ele parte rumo ao norte, onde acaba morrendo um pouco depois, vítima de uma conspiração ali interna. Mas enfim, só para a gente ter noção de quem era esse homem. De fato era um grande, ele não tinha só um nome legal, né, Leão, mas ele era de fato um homem muito corajoso ali, um líder muito competente, né? Na primavera de 455, atenuou a destruição de Roma, uma outra tribo bárbara resolve invadir Roma, e aí dessa vez eles realmente invadem Roma. Quando Genserico, né, um nome bonito, Genserico e os vândalos saquearam a cidade que estava em defesa. E aí Leão também negocia com esse líder bárbaro e convence ele a não assassinar ali a população da cidade e a poupar as igrejas ali do período, certo? Então a população encontra refúgio ali nas igrejas, e esse líder dos bárbaros concorda em poupar todos aqueles que estiverem dentro das igrejas, certo? E aí isso atenua um pouco a destruição da cidade de Roma em 455. Então, só para a gente ter noção de quem é essa figura, né, desse Leão, e por que era tão importante para os ambos os lados do conflito obter o apoio dele, certo? Porque no Ocidente ele era hegemônico. Essas outras cidades, Alexandria, Constantinopla e Antioquia, se localizavam no Oriente. O Oriente sempre teve várias cidades disputando por autonomia, mas no Ocidente Roma sempre foi hegemônica em termos do bispo de Roma, né? O bispo de Roma ele sempre teve uma certa preponderância em detrimento dos outros bispos no Ocidente, mas não era o Papa, obviamente, né? Talvez a primeira figura papal foi esse homem, esse Leão de Roma. Beleza. Então, como a gente viu, Leão ele acaba apoiando o lado de Flaviano, condenando essas ideias monofisistas de Eutiques, né, de Dióscoro, né? Ele condena essa visão que renega a humanidade de Cristo como se fosse algo sem importância. Mas aí o que esse Dióscoro faz? Através de meios ilícitos, tais como manipulação e suborno, Dióscoro consegue convencer o imperador Teodósio II a mudar de partido e convocar um novo concílio em Éfeso. Alexandria era uma cidade muito rica, inclusive as reservas de ouro e de trigo de Alexandria superavam as de Roma. Então
Então era uma cidade extremamente rica nesse período. Então Dióscoro, através da manipulação e do suborno, ele convence esse imperador Teodósio a mudar de lado. Assim como a gente viu antes, como Constantino, ele no primeiro momento, ele apoia a ortodoxia, mas depois ele acaba mudando de lado e apoia o arianismo, e esse imperador Teodósio II acaba fazendo a mesma coisa. No primeiro momento, no concílio de Éfeso, ele apoia a ortodoxia e todo o entendimento que se tem ali. Só que agora, através dessa manipulação e desse suborno de Dióscoro, ele muda de lado e começa a apoiar esse lado herético, né? Dióscoro preside essa reunião, então é convocado um novo concílio em Éfeso, e esse Dióscoro, ele preside essa reunião, levando consigo uma multidão de monges fortemente armados, indo contra essa ideia que a gente tem do monge como aquele carinha pacífico que só fica sentadinho orando, né? O que a gente tem que entender é que esses monges, nesse período, eles não eram eles eram uma arma política muito importante, certo? Por quê? Pensa comigo, né? Era um exército de homens extremamente disciplinados, certo? A disciplina física deles era muito grande, certo? Eles passavam a vida toda justamente tentando progredir em termos de disciplina, certo? Tanto física quanto espiritual. E eram homens dispostos a dar sua vida em torno das causas que eles estavam defendendo. Então, era um exército que qualquer ditador desejaria ter, certo? Um exército de homens extremamente disciplinados ali, apoiando essa causa de Dióscoro. Então, ele veio com esse exército de monges armados para utilizar da violência como meio de coerção, né? Aqueles que discordassem dele nesse concílio seriam convencidos na marra, na base da força, né? O bispo Flaviano comparece, esse que condenou Eutiques no primeiro momento, e tenta argumentar, trazendo consigo a carta de Leão I. Então, quando Flaviano escreve ao bispo de Roma, o Leão, o bispo responde a ele, o Leão responde a ele com uma carta, que é uma carta importantíssima, que gerou basicamente a maior parte do entendimento que se tem hoje a respeito da natureza divina e humana de Cristo. A carta em resposta a Flaviano, que é chamado de Tomo de Leão, né? Que é a carta que ele escreve em resposta ao Flaviano, é muito importante. E Flaviano leva essa carta e tenta ler essa carta nesse concílio. Só que ele é silenciado pelos monges, e não somente silenciado, mas ele é espancado até a morte, né? Uma coisa bem terrível, né? Ele foi espancado até a morte, e o concílio termina por condenar o Flaviano e assumir a postura de Eutiques como aquela ortodoxa, né? Como aquela que seria a válida, né? Que Jesus, né? Frisando novamente que Jesus era apenas Deus e não homem, né? A natureza divina, a natureza humana de Cristo era uma mera aparência, era apenas carne, né? Jesus era preenchido pela divindade e era apenas carne. E aí acontece isso, Flaviano é espancado até a morte, e Eutiques é reassumido, e essa visão monofisista, essa heresia monofisista, ela é tida como a ortodoxia na igreja, certo? Quando Leão fica sabendo do ocorrido, revolta-se contra tais resoluções e não reconhece tal reunião, chamando-a de sínodo de ladrões. Em latim, essa expressão sínodo de ladrões é chamada latrocínio, e é daí que vem a palavra latrocínio do nosso idioma, vem daí, sínodo de ladrões, essa é a tradução de latrocínio, né? Ele não reconhece, Leão não reconhece essa reunião e chama ela de sínodo de ladrões. E ele tenta convencer o imperador a mudar de lado, né? a ver que o monofisismo não era correto, certo? E a convocar uma reunião para poder retomar a visão ortodoxa. Só que o imperador, que já tinha mudado de lado, já tinha tomado partido em favor desses monofisistas, né, esses hereges, em favor do Dióscoro, ele não quer convocar esse concílio novamente e resolve manter as coisas como está, certo? Leão, ele pensa em convocar um concílio sem a aprovação do imperador, porque o cara que já encara o Átila, né, o que é um imperadorzinho romano, né? Então eu vou convocar esse concílio sem a aprovação do imperador. Só que ele sabe que se o imperador
não estiver presente, não apoiar esse concílio, as resoluções ali não serão tidas como válidas por todas as igrejas. Então, parece, no primeiro momento, que o monofisismo, né, essa crença de Jesus apenas como Deus e não homem, ele iria imperar e iria ser a visão ortodoxa que nós teríamos até hoje, certo? Mas uma pequena situação acontece em 450 que muda totalmente os rumos dessa situação. E que situação é essa? O imperador Teodósio II cai do cavalo e morre. Basicamente isso, né? Ele caiu do cavalo e morreu. Simplesmente, né, a gente vê a providência de Deus agindo ali, né? E o imperador morreu. E aí, quem sucede o imperador no governo do Império Romano? A sua irmã, Pulquéria, que é uma outra personagem agora que a gente vai ver, que é uma personagem extremamente importante para que a ortodoxia retomasse e imperasse de vez até hoje, certo? Pulquéria era irmã do imperador Teodósio, né? Teodósio, como eu já havia mencionado, ele era um líder um tanto incompetente. Então, e essa irmã dele, Pulquéria, que é um nome bonito, né? Se os irmãos quiserem adotar para batizar seus filhos, ela era uma mulher extremamente hábil e competente, diferente do seu irmão. E por ser uma irmã mais velha do que ele, ela sempre esteve ali na corte, tomando as decisões por ele, certo? Porque ele não queria governar e ela, muitas vezes, ela assumia o governo de todo o império por ele, certo? Só que ela, ao invés do irmão, ao contrário do irmão, que acabou apoiando os hereges, ela sempre esteve em favor da fé ortodoxa. Então, quando o irmão começa a apoiar os hereges, ela tem esse embate com ele e o irmão acaba expulsando ela da corte. Então, ela fica afastada ali, né, da corte imperial. Só que quando o irmão morre, ela retoma ao posto e ela casa com um general, um grande general romano, Marciano, e esse casal, essas duas pessoas assumem o governo do Império Romano, e Marciano e Pulquéria são esses dois personagens importantíssimos para que essa heresia ela fosse banida de vez do Império e não tida como ortodoxia até hoje, certo? Óbvio que a gente não deve ter essa interpretação materialista da história como se esse mero acaso, como se essas meras duas pessoas tivessem, se não fossem eles dois, hoje nós acreditaríamos em uma coisa totalmente diferente. Sim, é claro que existe essa dimensão, mas a gente tem que ter sempre em mente a visão da providência divina governando toda a história, né? Então, através da providência divina, esse imperador Teodósio, ele acaba falecendo e essa irmã dele, que era ortodoxa, assume a governança do império junto com seu marido, Marciano. E aí, Pulquéria e Marciano convocam um novo concílio, que é o quarto concílio ecumênico, o concílio de Calcedônia, um dos concílios mais importantes do Ocidente, né? Até hoje é tido como um dos mais importantes. No mínimo 500 bispos estiveram presentes. 500 bispos foi um recorde ali no período. Nenhuma reunião da igreja reuniu tantos bispos quanto esse concílio de Calcedônia. 500, no mínimo 500 bispos estiveram presentes nesse concílio. Todos os participantes sabiam que a igreja precisava de uma nova declaração da crença ortodoxa a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E que, de alguma maneira, essa declaração teria de eliminar o abismo entre os cristãos sinceros e fiéis de Alexandria e Antioquia. Então, se sabia ali que esse conflito entre essas duas cidades precisava acabar, certo? Precisava-se ter um entendimento de que as duas partes tinham seus pontos positivos, seus pontos bíblicos, né, de acordo com as escrituras, e seus pontos negativos que precisavam ser jogados fora, rejeitados como heréticos. Como nós já vimos, ambos os entendimentos se colocados no plano máximo geraram as suas heresias. O entendimento de Alexandria gerou todo esse monofisismo, né, e o entendimento de Antioquia gerou esse nestorianismo, né. Essas duas heresias elas foram filhos dessas duas concepções, dessas duas cidades. As verdades que existiam em ambos os lados teriam de ser preservadas e expressas, ao passo que os exageros teriam de ser evitados e mesmo abolidos. Então, esse concílio, ele consuma seu chamado à unidade, né? Chama essas duas cidades a entrar em comum acordo de três formas. Ele reafirma a
a fé como professada em Nicéia e Constantinopla, né? Aquela fé que estabelece Jesus como o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, e como o entendimento da Trindade como nós temos até hoje, certo? Aceitando como documento ortodoxo o Tomo a Flaviano, que foi essa carta, e oferecendo uma definição de fé para tratar do mistério do Verbo que se fez carne. Depois de intensas deliberações em que as decisões do Sínodo dos Ladrões foram rejeitadas, então esse concílio que ocorreu em Éfeso, né, esse segundo concílio presidido por Dióscoro, ele foi rejeitado como um sínodo, como um concílio, uma reunião válida da igreja, né, e ele não configura como uma reunião válida pela igreja até hoje, certo? Foram rejeitadas e Dióscoro foi enviado para o exílio. O próprio Marciano foi Marciano imperador, certo? O marido de Puquério. O próprio Marciano leu a definição a que esses homens chegaram em 25 de outubro de 451. Que definição foi essa, né? É essa aqui que eu vou ler agora, só para os irmãos entenderem qual foi o entendimento que esses homens chegaram e que influencia a nossa visão até hoje de quem é Jesus, certo? Seguindo, pois, os santos pais, ensinamos todos a uma voz que deve ser confessado um e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual é perfeito em divindade e perfeito em humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, de alma racional e corpo, consubstancial com o Pai de acordo com a divindade e, assim mesmo, consubstancial conosco, de acordo com a humanidade, semelhante a nós em tudo, porém sem pecado, gerado pelo Pai antes dos séculos, de acordo com a divindade, e nos últimos dias por nós e nossa salvação, da Virgem Maria, Mãe de Deus, Theotokos. Mais uma vez, não é uma ênfase a Maria, mas é uma ênfase à natureza divina de Cristo que já estava no ventre de Maria, certo? Segundo a humanidade, um e o mesmo Cristo e Senhor unigênito, em duas naturezas. E aí aqui o ponto fulcral, o ponto essencial desse entendimento que eles chegaram. Sem confusão, sem mutação, sem divisão, sem separação. E sem que desapareça a diferença das duas naturezas por causa da união, mas mantendo as propriedades de cada natureza e unindo-as em uma pessoa e hipóstases, não dividido ou partido em duas pessoas, mas um e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo e Senhor Jesus Cristo, como foi dito acerca dele pelos profetas de antigamente, e o próprio Jesus Cristo nos ensinou, e o credo dos pais nos transmitiu. Então, esse é o entendimento a que se chega, esse concílio, né, de que Jesus, e essa parte que eu coloquei como importante, porque ela extirpa a visão dessas duas cidades quando colocada como a máxima, né? Sem confusão e sem mutação, dizer respeito à heresia do monofisismo. Então, Jesus, ele possui as duas naturezas coexistindo no seu corpo, né? Só que sem confusão e sem mistura, certo? Que era o que os monofisistas diziam, né? Que havia aí essa fusão entre a natureza divina e humana de Cristo e a natureza divina imperava, né? Cristo não tinha essa alma, esse corpo racional. E sem divisão e sem separação, dizia respeito ao nestorianismo, que foi condenado, né? Que as duas naturezas não estavam completamente separadas a ponto de se dizer que havia dois Cristos, né? O homem e Deus, certo? Elas coexistiam em Cristo, em uma mesma pessoa. E essa união, que é chamada de união hipostática, até hoje, né? É o entendimento que nós temos até hoje, das duas naturezas coexistindo em Cristo, certo? Sem divisão, sem mistura e sem separação, ela foi importantíssima para essa cristologia se estabelecer como ortodoxa e imperar, e inclusive ser adotada pelos reformadores posteriormente, né? E os próprios reformadores concordavam com todas as definições do Concílio de Calcedônia e foram muito influenciados pelo Concílio de Calcedônia, certo? A definição de Calcedônia tornou-se um dos pontos de referência da fé ortodoxa. Houve uma quase imediata aceitação da definição no Ocidente e em pouco tempo grande parte da Igreja Oriental reconheceu que era uma declaração fiel do mistério que está no âmago da fé cristã. O que estava em jogo era algo muito mais importante do que assuntos teológicos ou eclesiásticos. O ponto central era clarificar as questões acerca da pessoa de Cristo.
Tudo que ela realmente faz é expressar e proteger o mistério, e não explica coisa nenhuma. Isso é importante a gente ter em mente, porque não era a intenção desses homens esgotar o mistério da encarnação, certo? De maneira nenhuma eles acreditavam que a encarnação de Cristo ela podia ser expressa completamente em termos racionais. O que eles estavam querendo propor ali era que havia um limite que se podia ter a respeito dessa encarnação. E o limite eram esses 4 pontos, de que as duas naturezas elas estavam presentes em Cristo, sem mistura, sem mutação, sem divisão e sem separação. Esses eram os 4, era a cerca que se construía em torno desse tema. Só que eles mesmos sabiam, né, que a nossa razão é limitada, não se pode explicar completamente a encarnação de Cristo em termos racionais, né? Existe um limite, né? E esse é o limite que nossos irmãos traçaram nesse período. Eles não pretendiam explicar a encarnação, eles pretendiam salvaguardá-la das heresias, certo? Então, esse é o nosso limite. Daqui em diante nós não iremos, pois são águas profundas e a gente não pode, a gente tem que entender que nós somos limitados, a gente jamais vai entender o mistério da encarnação, porque é um mistério, certo? É uma palavra que foi meio abusada, talvez, pelos nossos irmãos pentecostais, mas é uma palavra que está no âmbito da fé cristã, né? A encarnação, ela é de fato um mistério, certo? Ela é um mistério porque não cabe ao homem procurar entendê-la em sua totalidade. Nós somos chamados, sim, a compreender a encarnação, mas entendendo que há um limite. Nós jamais vamos esgotar esses termos, certo? Assim como a Trindade também é um mistério da Trindade. A gente, apesar de termos uma doutrina bem estabelecida do que é a Trindade, nós não esgotamos o tema da Trindade. A gente jamais vai esgotar esse tema. A gente jamais vai esgotar os temas da nossa fé cristã, certo? Então, é uma palavra que talvez deva ser resgatada, certo? Pois na nossa arrogância, a gente às vezes acha que através da nossa racionalidade, através dos nossos estudos teológicos, nós vamos esgotar completamente esses temas. Não vamos, certo? São mistérios de verdade, certo? Não é um mistério, como muitos cristãos hoje utilizam, de questões que podem sim ser explicadas, mas são jogadas na ponta do mistério como se fosse algo que você não deve refletir sobre. Não, existem muitas coisas que sim, podem ser explicadas, mas entendendo também que há um limite para a nossa razão e há um limite para onde o homem pode chegar em termos de entendimento a respeito do Senhor, certo? Que é infinito e nós somos finitos. E o infinito jamais vai caber dentro do finito, certo? Então, ao colocarem percepções como essas em uma definição, os cristãos reunidos em Calcedônia reafirmaram sua confiança na grande obra de salvação que o único Filho realizou. Como escreveu B.B. Warfield, o teólogo presbiteriano de Princeton, as afirmações sobre Jesus Cristo feitas na definição de Calcedônia são uma síntese perfeita dos dados bíblicos. Então, esses irmãos procuraram, através das Escrituras, em submissão das Escrituras, atingir essa definição de quem é Jesus, certo? E essa definição, a definição de Calcedônia, é aceita até hoje por toda a fé ortodoxa, certo? Beleza. Eu falei. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu vou chegar aqui à conclusão agora, só para dar uma aplicaçãozinha de como um entendimento incorreto a respeito da figura do Senhor Jesus, ele pode gerar uma má teologia. Pode não, ele gera uma má teologia, né? Pois esse é o cerne da nossa fé, certo? Entender quem Cristo influencia totalmente a maneira como nós vivenciamos a nossa fé, certo? E aí eu coloquei esse cara, Scott Horror, sei lá, nota algumas aberrações que surgem entre os cristãos quando a definição de fé de Calcedônia, quando esses limites, né, que foram estabelecidos pelos nossos irmãos, são ultrapassados, né, ou desconsiderados. Ele demonstra que uma ênfase desequilibrada em apenas uma das duas naturezas de Cristo pode ter graves consequências práticas. Por exemplo, em grande parte do catolicismo latino-americano se enfatiza o Jesus divino, distante dos homens. Portanto, Jesus Cristo é visto como uma figura nebulosa, posicionada entre Deus e os santos,
alguém menos poderoso e menos importante do que Deus Pai, menos relevante que o panteão de santos, onipresente na religião popular latino-americana. Então, isso eu posso dizer por experiência própria, né, porque eu tive uma criação católica, de fato, Jesus no catolicismo, especialmente no nosso catolicismo latino-americano, que é um catolicismo muito místico, né, muito misturado com outras religiões, inclusive religiões matriz africana, eles colocam Jesus como essa figura meio inalcançável, certo? Como essa figura muito distante da realidade do crente ali, do católico ali, que o católico vivencia, certo? Então, por isso a gente tem essa ênfase muito grande nos santos, certo? Que são homens, né, como nós, né, e que sabem, né, as tentações, tudo aquilo que nós passamos. E Jesus, ele é tido como esse meio termo ali, ele não é nem plenamente Deus, mas também não é plenamente homem nessa visão latino-americana católica. E por isso a gente vê como Maria é uma figura onipresente dentro desse catolicismo, especialmente o catolicismo aqui na América Latina, né? Os católicos, na verdade, eles são mais marianos do que cristãos, certo? Devido por isso. Quando eu vi a primeira vez aquela frase, né, da Maria, se é a mãe de Deus, né, me causou muita estranheza, né, a primeira vez que geralmente a gente associa muito a visão católica, né? Sim, exato. Aí eu ficava assim, caraca, tipo assim, me causou estranheza no começo, né, mas você explicando, né, fica muito mais claro isso, né, porque não é, a ênfase que eles dão é em Maria, né? Sim. Ela se é a mãe de Deus e eles dão essa, eles acabam dando muita ênfase nisso, né? Exato. Só que aponta para a natureza de Cristo, né? Exato. O que estava em jogo ali não era a figura de Maria. Maria é uma mal mencionada, na verdade, né? O que estava em jogo ali era justamente isso. Jesus, bebê, ele era Deus, a natureza divina estava em Jesus, ele era Deus encarnado como bebê. Quando Jesus estava crescendo, ele tinha a natureza divina estava nele. Então, esse é o entendimento que se tem. Na história, ele achava um grande escândalo, né, pensar no Jesus sendo amamentado por Maria, né, como Deus, por meio do qual todas as coisas foram feitas. Isso era um grande escândalo, e é um escândalo mesmo, né? O Evangelho é um escândalo, certo? Então, para ele era um grande escândalo pensar sobre isso. Então, para preservar essa dimensão divina de Cristo, do Filho, né, ele resolve propor essa visão de que, enquanto bebê, enquanto no ventre de Maria, bebê, infante, Jesus, na verdade, ele estava crescendo nessa união com Deus, certo? Deus não estava encarnado. Deus foi cada vez mais se fazendo, se unindo a esse homem Jesus através da própria vontade, do livre-arbítrio desse homem Jesus, certo? Pode parecer meio confuso, né? Porque é meio confuso, essas heresias muitas vezes, para traçar um caminho oposto, elas às vezes caem em algumas contradições, algumas confusões, mas de fato o que estava em jogo ali era a natureza de Cristo, não de Maria. Porque quando a gente vê esse título, Mãe de Deus, parece que é uma coisa católica, uma coisa muito estranha, né? E de fato o entendimento que você tem hoje a respeito desse termo Mãe de Deus é de fato católico, certo? Mas o que a gente tem que ter em mente é que o que estava em jogo aqui, porque esse título, na verdade, Theotokos Maria, a Maria, Mãe de Deus, ele já era utilizado desde o primeiro século. Theotokos era um termo utilizado já desde o primeiro século, não para dar uma dignidade a Maria, mas para mostrar que Jesus, já no ventre de Maria, era o Filho de Deus encarnado. Então, quando o Nestor ele ataca esse termo, que era um termo amplamente utilizado por todas as igrejas, isso gera ali um escândalo, né? Peraí, o que ele está querendo dizer com isso, certo? Se Maria, na verdade, o que ele diz? Que Maria não pode ser chamada de mãe de Deus, Theotokos, mas sim de mãe de Cristo, Christotokos, ele muda o termo, né? E quando você coloca, se você for parar para pensar nessa mudança de termo, de Maria, de mãe de Deus para mãe de Cristo, o que você está querendo dizer? Que Maria, na verdade, era mãe de um homem, certo? Maria ali, ela, em seu ventre, ela estava carregando um homem, e não o Filho de Deus encarnado. Então era isso que estava em jogo.
né? A figura de Maria, na verdade, ela vai adquirindo uma ênfase já nesse período, inclusive essa Paul Keller, né? Como a gente já viu, ninguém está 100% correto, né? Apesar dela defender a fé ortodoxa, ela é uma das mulheres que promove, uma das pessoas que começa a promover essa veneração a Maria nesse período, certo? Então, essa veneração, não da forma também como a gente vê hoje, certo? Com as devidas proporções, mas ela começa já a promover um pouco dessa veneração em torno da figura de Maria, até porque Paul Keller era uma mulher tida como casta, né, pura, e até depois de casar ela se consagra ali e se mantém casta, né? Então ela se dedica ao serviço religioso. Apesar dela assumir essa liderança política, ela também era uma figura importante dentro da igreja, certo? Pois ela se dedicava muito ao serviço religioso e inclusive fundou alguns mosteiros ali onde a veneração a Maria já estava presente, né? Então era isso que estava em jogo, na verdade, quando se fala de Maria, mãe de Deus, pode parecer um escândalo, por isso que eu abri essa aspa, né, para que ninguém me apedreje, até porque, como um antigo católico, né, eu não quero parecer que eu estou promovendo o catolicismo aqui, mas não é isso. O que estava em jogo, na verdade, era a figura de filho, a figura de Cristo. Então, pois bem, aí ele analisa, né, como essa visão de Cristo como alguém distante da nossa realidade, né, como alguém que não de fato encarnou, ela está, na verdade, não presente claramente, mas implicitamente nesse catolicismo, especialmente o catolicismo latino-americano aqui, né, que coloca esse Cristo como alguém um tanto distante da nossa experiência, da nossa humanidade, alguém que de fato não sabe o que é ser homem, certo? E isso tem essas dimensões práticas, né? Como nós não temos esse Jesus homem a que nos apegarmos, né? Que sabe como é sofrer, que sabe aquilo pelo qual nós passamos, nós nos apegamos aqui aos santos e a Maria em especial, que é a super santa dos católicos, né? Por outro lado, entre os evangélicos, o preço de se defender a divindade de Jesus Cristo, numa época em que ela tem sido eclipsada por outros supostos mediadores, também tem sido bem alto. Talvez existam razões sutis por trás do abandono de uma séria meditação na real humanidade de Cristo. Como consequência, em vez de exaltar Maria e os antigos santos, os evangélicos tendem a venerar pregadores, superpastores e evangelistas televisivos. Tristemente, os evangélicos adoram a Cristo como Deus, mas não o têm seguido como modelo de obediência radical e um modelo de real humanidade. Então, qual é a consequência prática de um evangelicalismo que muitas vezes não prega a respeito do Cristo que encarnou, que sofreu e que passou por toda essa via, esse caminho doloroso, né, e que nos chama a trilhar esse mesmo caminho? Né? Quando nós colocamos Cristo como alguém inatingível, né, como enfatizando muito a divindade em detrimento da sua humanidade, o que nós temos? Nós temos, por exemplo, esse evangelho que está aí hoje, que prega que o homem ele vai ser bem sucedido aqui, que vai passar por todas as benesses que o evangelho promete aqui, certo? Que não foca na eternidade e que não foca no aspecto essencial da mensagem cristã, que é o caminho da autonegação, certo? Você negar-se a si mesmo para seguir a Cristo está no cerne da mensagem do Evangelho. Então, quando você enfatiza demais a natureza divina de Cristo, e a gente não está falando aqui de obediência por obras, certo? Mas Jesus nos chama a ser imitadores dele, certo? Nós devemos ser imitadores de Cristo, certo? E essa imitação de Cristo, ela é eclipsada quando você não enfatiza essa real humanidade. E Cristo, ele encarnou em corpo e alma humanos, certo? E nos chama a trilhar o caminho que ele trilhou. Ele, como homem, trilhou, não apenas homem, mas Deus, né? A segunda pessoa da Trindade. Ele abriu mão de toda a sua glória, de todo o seu poderio, e através desse caminho de autonegação, para fazer a vontade do Pai, ele nos salvou, certo? Ele nos chama a segui-lo, né? E quando nós não temos esse modelo de humanidade ao qual nos apegarmos, né? E aí o irmão Felipe falou bem hoje, né, no devocional, para nos conformarmos
a imagem dele, todas as coisas cooperam para que nós nos conformemos à imagem de Cristo, certo? Nós devemos buscar em nossas orações nos conformarmos à imagem de Cristo. Para quê? Para a glória do Senhor que nos salvou, certo? Nós somos chamados a isso. Não que isso vá nos salvar, não que isso vá nos trazer algum benefício extra, certo? Mas esse é o caminho que o nosso Senhor trilhou e nos chama que nós trilhemos também, certo? Então, quando nós não temos em mente essa dimensão de Jesus como aquele que encarnou e sofreu aqui nesse mundo, nós tendemos a nos apegar a esse evangelho que está em voga hoje, que não idolatra os santos, mas idolatra pregadores, idolatra as pessoas que estão ali no púlpito, né? E pessoas que estão o tempo todo pregando um evangelho falso, né? Um evangelho que promete toda sorte de bens materiais aqui nesse mundo, certo? Aqui nessa vida. E é muito triste isso, né? A gente viu essa semana aqui em Cabo Frio, né? uma igreja que batizou 200 pessoas, certo? Mas e aí, que igreja é essa? Que evangelho é esse que está sendo pregado ali, certo? Então a gente tem que ter em mente que um entendimento correto a respeito da natureza de Cristo, de quem é Cristo, faz total diferença na maneira como nós vivenciamos a nossa fé aqui nesse mundo, certo? Então, esse aspecto prático é muito mais do que uma mera embate ali intelectual de homens que leem muito, que estudiosos. Ele reflete na dimensão da igreja, como a igreja vivencia o evangelho, certo? Por isso se faz necessário que nós entendamos que há ali presente em Cristo essas duas naturezas, tanto a divina quanto a humana, certo? Isso faz total diferença na maneira como nós concebemos o evangelho. É isso. Você poderia explicar aquele termo que você usou de info, não sei o quê? A hipostática é basicamente isso. Que existe na pessoa de Cristo. Vem de quê? Vem de hipóstases, né? Hipóstases. Esse termo decorrente de tradução. Isso, vem do grego hipóstase, né? Hipóstase seria a substância individual. Existe na pessoa de Cristo duas substâncias, ou duas naturezas, né? A natureza divina e a natureza humana. E essas duas naturezas elas estão presentes nele, sem se misturarem, mas sem se separarem a ponto de dizer que existem dois Jesus, certo? Não existe o Jesus Deus e o Jesus homem. Os dois estão presentes em Cristo encarnado, certo? Mas também não se há uma mistura a ponto de dizer que a natureza humana dele ela não existe, certo? Porque se houvesse essa mistura, obviamente a natureza divina ia se sobrepor à natureza humana. E aí a gente poderia dizer que Jesus é plenamente homem, né? Seria ali um Deus que assumiu uma carne, certo? Então, a união hipostática, que é um termo que é utilizado até hoje, quer dizer isso, quer dizer que em Jesus há duas naturezas, ou duas hipóstases, né? A natureza, ou substância, né? São esses dois termos que podem ser traduzidos. Hipóstase pode ser traduzido ou como substância, talvez, ou como natureza. Existe nele, na pessoa de Jesus, duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina estão presentes em Jesus encarnado. Isso que é hipostático. Mais alguma pergunta? Eu estava pensando que aquele bispo, né, que mandou o espião para pegar a heresia, tá? Defensor da ortodoxia. Estava pensando que hoje ele precisa, né? O herege grava vídeo. Não, mas é muito importante, acho que até no estudo, né, a gente ter cuidado que você mostrou bem dos extremos, né? Na visão teológica, né? Sim. Teológica. Porque no extremo nos dois extremos era negado Jesus Cristo. Sim. Né? Nos dois extremos. E hoje a gente, como protestante, você falou agora no final, né? E teve até cuidado lá de falar do Teotocos, né? Que a gente, como protestante, tem que ter muito cuidado de como a gente lida com Maria. Sim. Porque muitas vezes o protestante, ao lidar com Maria, por causa do catolicismo latino, né? Ele lida de uma maneira que a gente acaba esquecendo da humanidade de Cristo, né?
né? Porque Sim. se a gente pega aqui a nossa confissão, na história da igreja, a parte humana de Cristo veio de Maria. Sim. Né? Ele foi gerado por Maria. Né? O Espírito Santo fez uma obra miraculosa, uma pessoa de pai, né? A natureza divina estava lá e a parte humana veio de Maria. Sim. E se a gente nega isso, Jesus não era humano. Exato. Era uma outra pessoa. Botou da terra, né? Botou da terra, foi da onde? Né? Se ele não tivesse nenhuma ligação com Maria, ele também não teria nenhuma ligação com Adão. Sim. E se ele tivesse uma ligação com Adão, ele teria ligação conosco. Sim. E assim a gente não seria salvo. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Outra coisa também é a questão de menosprezar de maneira pejorativa, como muitas vezes se faz na pentecostal, de Maria, né? Por causa do catolicismo. Né? Então, para nós não ficarmos nesses empates extremados, a gente tem que ter sempre a palavra de Deus. Sim. A palavra de Deus, ela é sóbria. Exato. Um ponto que eu acho que eu devo ter mencionado, que todas as definições têm em mente, obviamente, a palavra, certo? O Novo Testamento já estava estabelecido ali, né? E inclusive o Antigo Testamento também era muito utilizado, né? É o que você falou muito bem, porque às vezes, como os católicos dão muita ênfase a Maria, a gente tende a ser até meio agressivo, né, com Maria, né? Qualquer menção a Maria a gente já... sai! Só que Maria, obviamente, ela não é aquilo que o catolicismo diz que ela é, mas é uma mulher, é um exemplo de fé, certo? Uma mulher que negou, que justamente através da sua fé, né, ela negou a si própria em favor do Senhor, certo? Para se submeter à vontade do Senhor. Então, ela é um exemplo de fé. Ponto. Ela é só isso, certo? E não tem base nas Escrituras para nós termos essa visão negativa. Jesus, ele encarna em Maria. O privilégio que Maria teve é um privilégio que nenhum outro ser humano na face da terra teve, certo? Carregar no seu ventre o Filho de Deus. Isso é um privilégio muito grande, certo? Foi uma mulher muito agraciada. Ponto. Obviamente, só isso, né? Não é aquilo que o catolicismo pinta, mas a gente tem que ter cuidado para não ter também essa visão pejorativa de Maria. Porque isso também não está de acordo com a narrativa das Escrituras, certo? A gente deve sim pontuar esses exageros dos católicos, né? Obviamente, mas não traçando o oposto, né? Porque basicamente o que a gente vê aqui é que todos esses conflitos eram conflitos por causa dos exageros, certo? Exageros geraram todos esses conflitos que nós vimos a respeito de quem é Jesus. Quando se exagera demais, acentuando Jesus Deus, certo? Você tem uma heresia. Quando se acentua demais a divisão entre os dois, você tem o outro exagero oposto, né? Então, o Evangelho, ele não nos chama a esses exageros, certo? Mas o Evangelho, ele é o equilíbrio entre essas duas visões, certo? Jesus, ele é tanto as Escrituras, né? Jesus, ele é tanto Deus quanto homem, certo? Então, a submissão às Escrituras se faz extremamente importante para que a gente não caia nesses exageros e para que na nossa fé pessoal, né, a gente procure ter o entendimento correto de quem é Jesus, né? Porque às vezes a gente vivenciar essas coisas sem parar para meditar um pouco, a gente às vezes acaba criando na nossa cabeça, às vezes, o que esses irmãos, especialmente esses monofisistas, fizeram, né? Na tentativa de exaltar, né? Pode ser até que a motivação seja boa, né? Na tentativa de se exaltar a Cristo, né? De dar essa exaltação a Ele, a gente acaba renegando essa natureza humana dele. Então, na nossa vivência diária, na nossa fé diária, se a gente às vezes não parar para meditar um pouco, a gente acaba tendo essa visão errada que eles tiveram, de que Jesus, ele era Deus presente numa carne humana, certo? Não havia ali uma mente, uma alma humana ali, certo? Se a gente não para e medita um pouco, não estuda um pouco a respeito dessas coisas, né? Da cristologia, do entendimento da cristologia, a gente acaba tendo esse entendimento correto. E esse entendimento correto gera um Jesus falso, né? Não é o Jesus das Escrituras, não é o Jesus que encarnou aqui. Sem querer, novamente, colocar paranoia na cabeça de ninguém, se vocês ficarem achando que estão com Jesus. Mas é importante que a gente medite a respeito dessas coisas para que a gente saiba de fato quem é o nosso Salvador e como se relacionavam essas duas naturezas nele. Pois isso, né, como eu já disse, tem
essa dimensão prática influencia na maneira como nós entendemos o Evangelho, como nós entendemos a nossa salvação, certo? Como que Jesus, ele pode ser a ponte entre nós e Deus, né? Ele pode ter resgatado a nossa comunhão com o Senhor se ele não era homem, de fato, se ele era uma mera carne, certo? E como que Jesus redimiu a nossa carne se ele não assumiu em totalidade, se ele não assumiu toda a nossa dimensão humana, certo? Então, esses exageros, essas definições erradas influenciam essa maneira como a gente entende a nossa salvação. De que maneira nós somos salvos, certo? É pelo mérito, porque se você incentiva a ênfase na natureza humana de Cristo, Jesus ele vira quase um mero mestre da moral, certo? Um exemplo de mestre a ser imitado para que nós possamos ser salvos, certo? Mas a gente também tem que ter em mente que a imitação de Cristo é um pressuposto da nossa fé, é bíblica, certo? Nós somos chamados, ainda que nós não venhamos a ser perfeitos imitadores de Cristo, é a nossa missão aqui, certo? Nós temos que orar para que o Espírito Santo nos capacite a cada dia sermos mais e mais parecidos com Jesus, para que o Senhor nos conforme a cada dia à imagem de seu Filho, certo? Então, é isso que a gente tem que ter em mente, que a gente não foca, a salvação pela graça não tira o homem da sua responsabilidade diária de crescer em santidade, certo? Não que isso vá salvá-lo, mas ele é responsável por crescer em santidade. E como que ele cresce em santidade? Se submetendo a Deus, certo? Esse é o paradoxo, né? Você cresce em santidade através da sua submissão, certo? Se apegando aos meios de graça, certo? Se apegando à oração, se apegando à palavra do Senhor, certo? Então, é isso. Irmão, tem uma dúvida que a gente esclarece aí. Será que em algum momento, digamos, a natureza divina não se acentuou, não ficou só a natureza humana? Porque quando você pega lá Lucas 22, que narra os momentos que antecederam a crucificação, quando Jesus foi orar no Lucas 40, começa de 42 para lá. Aqueles momentos que antecederam, a agonia dele era tão grande que Deus mandou um anjo para confortá-lo e ele suou como gotas de sangue. Então parece que ali a natureza divina se ausentou e ele era extremamente humano. Ele sofreu demais. Foi um sofrimento muito grande. Não existia nada de divino ali para confortá-lo. Ele foi 100% humano ali. Essa é a minha visão, vocês justamente, né? Porque a gente... Então, Deus mandou um anjo, né? E aí ele tinha um programa na Discovery que mostrava algumas passagens bíblicas sobre a história verdadeira e tal. Eu não lembro se a pessoa que estava lá era médico, era uma coisa mas eu lembro que ele falou o seguinte, uma pessoa num nível de estresse muito grande, ela pode ver a pessoa assim. Porque pra gente, realmente, a encarnação, ela é quase um paradoxo, né? Como é que alguém pode ser 100% Deus e 100% homem, né? Mas o que a gente tem que entender é que não é que em todos os momentos, em que existem alguns momentos específicos na narrativa em que Jesus está falando enquanto homem, certo? Na sua natureza humana, limitada, e existem outros momentos em que ele está falando enquanto a segunda pessoa da Trindade, está exercendo seu poderio. Então, quando a gente fala, por exemplo, que Jesus andou sobre o mar, obviamente não é a dimensão humana de Jesus, né? Não é o homem que está andando sobre o mar, né? É a dimensão divina de Cristo. Então, em vários momentos, e nesses momentos de sofrimento, é a natureza humana de Cristo ali que está sofrendo. Lógico que não é Deus, né, na sua natureza divina, que está passando, Deus não passa por limitações, certo? Mas abrindo mão da sua glória, se encarnando, ele aceita passar por essa humilhação e
por esse sofrimento em sua dimensão humana, certo? A gente não pode dizer que Deus em sua natureza divina, ele sofreu algo, né? Porque Deus não sofre mudança, porque Deus ele é infinito, certo? Mas ele se esvaziou do seu poderio e em sua dimensão humana ele sofreu por nós, certo? Mas não é que sejam dois Cristos, isso é o paradoxo da encarnação, certo? É o mistério da encarnação. É o mesmo Cristo ali, mas em diversos momentos, por exemplo, quando pergunta quando será o fim dos dias, ele diz que... Você vai falar isso? Não, deixa ele ler, porque... Pode falar que eu vou... Só lembrando, então, o seguinte, Deus realmente, ele virou as costas para o pecado. Sim. Né? Tanto ali no Getsemane, começa ali no Getsemane, né? Vai Pedro, João e todos os outros discípulos que Jesus chamou, todos deles, né? Eles dormem, eles não conseguem ficar acordados. Sim. E Jesus está tremendamente angustiado, porque ele tinha avisado várias vezes antes para os discípulos, e que os discípulos se disputavam-se entre si, né? E Jesus perguntava: vocês podem tomar o meu cálice? Vocês podem tomar o meu cálice? Eles achavam que podiam, mas jamais poderiam. Jamais poderiam. Porque o que Jesus passou realmente, ele levou sobre si todos os nossos pecados, né? Inclusive dos próprios discípulos, dos próprios apóstolos. E Deus realmente virou as costas desse momento, né? Porque Deus não poderia estar presente, Deus Pai, não poderia estar presente no pecado. Alguém tinha que levar o pecado, né? Então ele levou sobre si as nossas dores, né? Todas as nossas mazelas, ele levou. Então é muito interessante, porque realmente é até um pouco complexo isso, né? Mas como nós estamos começando a estudar à noite agora, né, Filipenses, ele se esvaziou, mas se esvaziou totalmente o nosso Senhor Jesus, né? E ele se fez pecado. É muito interessante, né? Ele se fez pecado. Agora, é muito interessante também, Gustavo, ver o seguinte, que a igreja episcopal e a igreja anglicana, até hoje, eles dizem, não é de Deus, como a igreja católica fala. Eles também falam, entende? Mas realmente na nossa... hoje em dia esse termo é um termo complicado, porque os católicos se apropriaram dele, né? Mas o que estava em jogo ali era algo diferente do que se entende hoje. Quando você fala hoje mãe de Deus, você tem esse entendimento mariano da coisa, né? Então é um termo meio complicado de se utilizar, né? Deus virou as costas, mas a realidade houve aquela ausência divina, mas Deus mandou o anjo para consolá-lo, para facilitá-lo. Estou falando em psicopólogo muito diferente. Você está falando de Getsemane e está falando porque a gente tem que entender. Tem que ter em mente que quando Cristo estava ali padecendo, a natureza divina, não é que a natureza divina não estivesse ali, ela estava ali. Só que ela estava ali em submissão à vontade do Pai, se esvaziando. É lógico que Jesus podia pegar ali e sair dali e fazer com que todo mundo virasse pó. Em sua dimensão divina, ele podia fazer isso. Mas a natureza divina, ela ainda estava ali. Ela estava ali durante todo o padecimento de Cristo, só que ela estava ali se abdicando de todo o poderio que é dela por direito, certo? Filipenses, né, Gustavo? Isso. Filipenses, né? Filipenses vai dizer que o Senhor, ele abriu mão da sua glória. Abriu mão da sua glória, exato. Então, quando você parte desse pressuposto, abrir mão da sua glória não é abrir mão da divindade. Exato. Porque isso é impossível. Impossível, exato. Jesus, ele tem que ser homem. Exato. E Deus não tem como a divindade sair do corpo, digamos assim, e deixar somente a humanidade e ter dois Cristos, um no céu e um na terra. Jesus ali sofrendo ainda é o Jesus Filho também. A segunda pessoa da Trindade estava ali. A questão ali que só que esse sofrimento, em submissão, certo? Não exercendo todo o poderio que ele tinha. a questão dessa fase do sofrimento dele é uma fase que ele está cumprindo o ministério. Certo? Então existe uma ênfase na questão da humanidade. Exato. Isso por quê? Porque ele
precisava sofrer e ser como aquele, como nós, inclusive em questão de pecado. Porque dor, sofrimento, escassez, tudo isso é prova de pecado. Ele não tinha pecado, mas era em semelhança a pecado. Agora Jesus que ressuscita dos mortos, exatamente. É Jesus que está exercendo seu poderio. A natureza divina ela sempre está ali. Ela está presente no Jesus que ressuscita os mortos, e está presente no Jesus que está sofrendo ali, né? E o cerne ali da mensagem, o que de pior ali o nosso Senhor passou? Não foi meramente o sofrimento físico na carne, apenas, certo? Mas sim um abandono de Deus Pai perante Ele. Foi Deus Pai virando as costas ao seu Filho, certo? Isso foi o que de pior Jesus passou. Porque senão a gente tende a ver o Evangelho, a ver quando Jesus pede que afaste de mim esse cálice não era sofrimento físico, certo? Houveram muitos cristãos posteriormente que sofreram coisas terríveis, certo? E não pediram que o Senhor afastasse o cálice deles. Então, como é que a gente entende isso? Esses cristãos, eles tinham mais fé que o Senhor Jesus? Como é que é isso? Ele fala afastar o cálice, né? Ele não está falando do mero sofrimento físico. Ele está falando do abandono cósmico que o nosso Senhor passou, né? Quando Deus Pai, ele imputa toda a maldição do pecado em seu Filho, certo? Então não é a mera dimensão física, não é aquele mero sofrimento. Não que o sofrimento físico, né, não fosse algo terrível, é terrível. Mas a dimensão última desse sofrimento, desse cálice do nosso Senhor, é essa dimensão que diz respeito ao abandono infinito, ao abandono cósmico de Deus Pai diante do seu Filho amado, certo? O seu Filho gerado eternamente. Mas essa é a dimensão, mas sempre em Jesus estava presente as duas naturezas, certo? Essa é a dimensão que a gente não pode perder de vista. Quando Jesus às vezes parece que é um mero homem, é porque a natureza divina está ali em submissão, certo? Abrindo mão de todo o seu poderio, que é dela por direito, certo? Mas quando Jesus ressuscita alguém dos mortos, a gente não pode dizer que é a dimensão humana de Cristo que está ressuscitando alguém dentre os mortos, certo? Mas a vida ali essa é uma dimensão importante, né? Porque inclusive os profetas fizeram vários milagres no seu ministério, mas a ressurreição dos mortos não. A ressurreição dos mortos é algo que o nosso Senhor Jesus fez em diversos momentos e apelando para a sua própria autoridade, certo? Não para a autoridade de Deus, certo? Apelando para a sua própria autoridade enquanto filho, certo? Então isso diferencia de qualquer outro milagre presente nessa escritura, certo? A gente pensar que Jesus ele se submete ao sofrimento humano diversas vezes para deixar clara essa obediência ao propósito supremo de Deus em cada um desses acontecimentos. Um exemplo disso é quando Lázaro morre, Jesus chora. Então ele tem ali um sofrimento nitidamente humano. E logo depois ele ressuscita Lázaro, mostrando a sua soberania sobre a vida. Quando ele se submete à tentação no deserto e jejua, ele mostra toda a necessidade humana de lidar com a tentação. E posteriormente ele vence toda a tentação com o seu poder divino. E aí, em Filipenses, como o Vinícius estava falando, deixa isso claro, ele foi obediente até a morte. Então, naquele momento, ele não deixa de ser divino. A divindade não se ausenta de Cristo em nenhum momento. Ele é totalmente divino, sendo obediente ao propósito supremo de Deus, que é que ele viesse expiar nosso pecado e levar sobre esse nosso pecado. Então ele está cumprindo aquilo que foi prometido lá em Gênesis, que ele pisaria a cabeça da serpente. Por isso ele está obedecendo o propósito. Isso não quer dizer que em algum momento a divindade foi retirada dele, como aconteceu nesses outros exemplos que eu falei. Exato. Se a gente pega a tentação, por exemplo, Deus pode ser tentado, né? Por isso que importa, e por isso que é importante que Deus ele assumisse todas as dimensões humanas, certo? Para mostrar que enquanto homem ele foi tentado, mas ele venceu a tentação. Ele me chama a vencer a tentação, certo? Mas a gente não pode nunca se esquecer que enquanto sofrendo a tentação, ele ainda era Deus, certo? Só que, exatamente como o irmão falou, se submetendo a
propósito do Pai, certo? Abrindo mão de todo o poderio que é dele por direito, certo? E esse é o foco da tentação de Satanás ali, certo? Para que Jesus desistisse daquela submissão, de todo aquele esvaziamento, né? Que esse é o foco, se esvaziou da sua glória, que é o foco do Filipenses, né? Esse esvaziamento do seu poderio, da sua glória, e apelasse para o seu poderio, para suas prerrogativas, certo? Abrisse mão daquela submissão e fizesse brotar pão ali no deserto, né? Fizesse com que os anjos viessem ali e tudo mais. Então esse é o foco da tentação de Satanás. Satanás foi ali na espinha, no foco ali do que seria essa encarnação, né? Para que Jesus desistisse de tudo aquilo, de toda aquela submissão, né? Enquanto Deus, assumindo a nossa natureza humana, e assumisse ali suas prerrogativas e seu poderio. Mas o que, como o Gregório falou no começo ali, né? O que Jesus não assumiu, ele não pode redimir, certo? Então por isso é importante que a gente tenha esse entendimento de que Jesus, ele tinha uma alma e uma mente humana, porque a nossa alma e a nossa mente foi regenerada em Cristo, certo? Ele não era uma mera carne ali. A dimensão humana estava presente, mas a divina também estava presente. Então parece meio contraditório Jesus que sente fome, certo? Como assim Jesus, Deus, sentindo fome, né? Deus estava abrindo ali mão de suas prerrogativas e assumindo a nossa fraqueza, certo? Para que nós, através da sua demonstração de fraqueza, nós fôssemos fortalecidos, né? Através da sua fraqueza nós fomos fortalecidos, sabe? Então, Gabriel tem um texto para ele. ele era. Mateus 24, 36, que fala: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Exato. Essa é a natureza humana. Essa é a natureza humana. Então, a gente não pode dizer que Jesus, Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, não sabia quando se daria, né, os últimos dias, certo? Ele está falando ali enquanto homem. E a sua natureza divina, ela está em submissão à vontade do Pai, esvaziando-se ali do seu poderio, certo? Ele está falando ali enquanto homem e Deus se submetendo à vontade do Pai, esvaziando-se ali da sua prerrogativa divina. É óbvio que enquanto Deus, ele sabia quando se daria os últimos dias, certo? Mas ele estava ali abrindo mão da sua prerrogativa, né? A pessoa de Cristo é muito complexa, né? É muito complexa. difícil. Mas é interessante que a gente pega para entender, igual você não está falando, os estágios. Assim, quando a gente tenta entender da maneira cronológica para nós homens, né? Jesus, antes de encarnar, né? Quando ele encarna, ele tem um outro estágio, o estágio da humilhação, que é o Filipenses, né? Que ali tudo que ele faz, por mais que ele tivesse poder em si, né? Ele faz no nome dele, mas tudo que ele faz na força do Espírito Santo. Sim. Por quê? Porque ele se esvaziou da sua glória. Exato. Então ele não usa a sua prerrogativa divina. E essa é interessante a relação da Trindade. Porque quando Jesus Cristo faz o que faz, por mais que ele tivesse poder em si com aquela mulher que estava sangrando, ela tira o poder dele, porque ele tinha poder em si, né? Tanto que é até difícil, não, é impossível se separar o que é Jesus homem e Jesus Deus, né? Porque ela toca em Jesus homem e ela tinha o poder. Por quê? Porque ele é 100% Deus, 100% homem. Não tem como a pessoa dizer isso aqui é Deus, isso aqui é homem. É impossível, né? Mas no estágio de humilhação, tudo que Jesus faz, ele faz no Espírito Santo. Por mais que ele pudesse fazer em si mesmo. Mas ele faz em seu nome, porque ele é Deus. Então, quando ele usa o seu nome, o Espírito Santo faz por causa por ele ser Deus. Exato. Então, quando ele caminha sobre as águas, ele caminha na dependência do Espírito Santo. Pedro caminha também na dependência do Espírito Santo. Tanto que quando ele ressuscita, a Bíblia fala que ele ressuscitou no poder do Espírito Santo. E esse poder e essa isso aí. Isso que eu ia falar, porque essa é a comparação que a Escritura fala. O poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, o Espírito Santo, ele também opera com a sua santificação. Então, a Trindade Santa, a gente não pode pensar que quando Jesus Cristo está aqui na Terra, né, Deus Pai está alheio, o Espírito Santo está alheio e só Jesus. Né? Não, quando Cristo pisou na Terra, a Trindade toda agindo. Sim, exato. É a Trindade toda agindo. Exato.
Jesus Cristo está revelando o Pai, como está aqui em João 1,18, o Deus unigênito, que Jesus Cristo revelou o Pai. Ele revelou, até então a gente sabia que era o Pai, definitivamente, claramente, era sombras, eram sombras. E aí ele vai agindo, e ali a gente vai. É tão difícil você separar, a gente separar a natureza humana, é impossível, que em Atos 20, quando a gente viu, quando a gente estudou Atos, quando Paulo em Mileto vai falar que os presbíteros têm que cuidar da igreja, ele vai falar que o sangue de Deus comprou a igreja. Porque Deus experimentou a morte através de Jesus Cristo. Como que isso acontece? Eles não sabem. Mas vai ser um escândalo, né? É um escândalo. Era um escândalo para esses homens. Por isso que muitas heresias Por isso que surgem. vão para os extremos. Nossa, Deus, como assim sangue? Deus sangue? Como assim? Sangue? Salve Deus. Mas porque é complexo. A gente coloca um guarda-reio, né? O da lixada Exato. central. Exato. Né? É isso aqui. Exato. Mas explica agora como que o sangue, né? A gente diz que não, por causa de uma natureza, você pode falar do todo, aí vai ser complexo. Mas porque eles podem dizer o quê? O sangue de Deus foi derramado, porque Jesus Cristo é Deus. Exato. Né? Então, se a gente fala que em algum momento a natureza humana se ausentou, até isso já é complicado, porque a natureza humana, a natureza divina, desculpa, se ausentou já é complicado porque a natureza divina é onipresente. Exato. Então, a gente tentar compreender o onipresente, o onisciente, o onipotente encarnando, isso é impossível. A gente só consegue fazer isso sem explicação, mas no lado de meio. Sem mistura, sem confusão. Exato. Esse é o entendimento que a gente, de preservar o mistério. Né? Essa palavra que eu falei que foi meio abusado, mas ela faz parte da nossa fé. Certo? Certos pontos são de fato mistério. Não tem como a gente, e às vezes é perigoso a gente ficar numa especulação muito grande, porque isso vai gerar pensamentos que não estão de acordo com a palavra, certo? Então a gente tem que mesmo traçar na nossa cabeça, né, uma cercazinha, né, e não tentar ultrapassá-la, não tentar ficar com especulações longe, certo? A gente tem que entender que existem dimensões que a gente não vai alcançar. Nós somos chamados para entender, né, a mensagem do Evangelho ela é clara, ela é compreensível, mas existem alguns mistérios que a gente jamais, o infinito jamais vai caber dentro do infinito, certo? Jesus encarnado é um mistério infinito, certo? Um mistério que desde antes da criação do mundo a Trindade já estava ali operando em torno disso. Então o homem, em sua finitude, jamais vai compreender esse mistério. E a encarnação é um mistério da Trindade, certo? É uma obra da Trindade, certo? Não é uma obra só do Filho, certo? Os três estão ali agindo o tempo inteiro, né? Como o irmão falou, a gente, por exemplo, a gente não pode... Jesus estava em submissão ao Espírito Santo, mas Jesus, enquanto Filho, ele poderia fazer aquilo, certo? Só que para nos mostrar como Deus, ele escolhe se submeter, né, em favor de nós, né, em favor dos seus eleitos, certo? E esse poder que ressuscitou Jesus dentro de nós, agora opera em nós, né? Isso é um conforto gigantesco, certo? Porque, em comparação à ressurreição de Cristo, poder, aquilo que a nossa salvação é pequena em comparação a tudo aquilo que foi feito ali, né? Então é isso, a gente traça na nossa cabeça essa cercazinha e ficar especulando às vezes é nocivo. Um pequeno detalhe no ato de quando Jesus, quando a mulher curada, enferma, um pequeno detalhezinho é que ela não tocou em Jesus. Só a veste. E Jesus estava no meio da multidão, É. né? Então é um detalhezinho tão pequeno, mas faz uma total diferença, né? Sim. Porque era Jesus. E a fé. E a fé. E as dimensões humanas e divinas estão ali presentes o tempo inteiro, né? Porque ela toca na veste de um homem, só que Jesus, no meio de uma multidão gigante, ele sente que o poder dele saiu. Como é que ele sabe disso? Todo mundo estava encostando nele. Todo mundo encostando nele. Então, como é que ele sabe que uma pessoa encostou nele e saiu o poder dele, certo? Então, a gente, o tempo inteiro nas narrativas, a gente vê muito presente as duas dimensões de Jesus existindo ali, certo? O humano e o divino, certo? O humano na sua dimensão física ali, quando ele encosta nele, o divino é sentido que saiu o poder dele, certo? Então... E nesse sentido, muito interessante, né, essas coisas, porque também
Jesus está ali na cruz, sofrendo horrores, mas aí aquele ladrão do lado direito, né, ele se expressa junto a Jesus e Jesus diz, né, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus, lembra-te de mim quando eu estarei no paraíso. Hoje mesmo. Hoje mesmo. Pois bem, meus irmãos, alguma pergunta mais? Comentário? Não? Ninguém vai ficar especulando nada, não? Não luta, porque senão um mata o outro, né? É melhor que você não aí. Um mata o outro aí. Quando o outro tem a morte, longe armado. É de assustar, né? Exato. Isso acaba sendo uma crítica às pessoas de fora da igreja, à nossa história, certo? Mas a gente tem que ter em mente de que todos nós somos pecadores, certo? Esses homens aqui, muitos deles foram essenciais para o estabelecimento da doutrina hoje, certo? Por exemplo, esse Cirilo, né? Era um homem, só que era também um homem que levou espiões, era um grande agitador, agitava as multidões ali, era quase um revolucionário, né? Mas era um pecador, certo? E quando a gente entende que só o nosso Senhor Jesus assumiu a perfeita humanidade e todos nós somos pecadores carecendo da sua glória, a gente não vai ficar erguendo ídolos, né, humanos, certo? Agostinho, por exemplo, Agostinho era um pecador, certo? Qualquer pessoa aqui, todos esses aqui eram pecadores, certo? Então, isso nos traz conforto, certo? Nos traz conforto saber que esses homens, eles estavam submissos, né? Eles estavam tentando trilhar o caminho da santidade, né? Muitos ali eram crentes genuínos, mas também o pecado estava o tempo todo, né? Então eles fizeram às vezes coisas ruins, certo? Alguns mais do que outros, os hereges, né? A gente também tem defeito, porque herege vai para foguete, né? Mas é isso. Amém, meus irmãos. Vamos orar então para que o Senhor possa abençoar esse estudo, né? E